agora a gente vai bater um papo muito legal, principalmente para você que está assistindo a gente em casa, que já deve ter ouvido falar um pouco sobre o assunto, mas não muito. E todo mundo tem dúvida também sobre esse assunto, que é gestão familiar. E para bater esse papo, um locutor, aquele locutor, né? Além de uma voz poderosa, assim, uma pessoa que busca saber um pouco mais sobre esse assunto, que é o professor Mariano. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Fala boa tarde de novo. Sem cachê? Danadinha, coisa de locutor. Boa tarde. Boa tarde. Voz Prazer. linda que o senhor tem, viu? Okay, Posso falar você? Pode, claro. Então tá jóia. A gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que realmente todo mundo quer saber um pouquinho, mas ninguém sabe muito sobre, né? Não tem muita coisa, muito registro, muita bibliografia sobre esse assunto. Por que você decidiu começar a escrever um livro e, principalmente, o que eu achei mais bacana foi ter gravado um DVD? Porque às vezes a gente não tem tempo para ler, põe lá no DVDzinho do carro, põe em casa, põe no computador, você vai ouvindo um pouquinho mais sobre esse assunto. Como surgiu a ideia? Há cerca de 20 anos eu estive envolvido como executivo com algumas empresas familiares que tiveram problemas sérios em cima da gestão, principalmente com a família. Eu estava envolvido e não podia fazer nada. Então, depois de alguns anos, eu comecei a trabalhar em consultoria e treinamento e resolvi pesquisar o assunto. E há cerca de 10 anos eu comecei a produzir palestras e artigos e agora eu estou transformando tudo isso numa série, que seria os CDs, né? O CD, o DVD e o livro, justamente para permitir às pessoas ter acesso a essas informações. O que é exatamente gestão familiar? A gestão familiar, existe um tipo de definição dado por alguns autores que gestão familiar ela ocorre a partir da segunda geração da empresa. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu considero gestão familiar qualquer empresa que estejam misturados parentes, mesmo que seja no dia da fundação. Então vamos supor, dois casais resolvem montar uma empresa. A partir do momento que eles montarem a empresa, ela é um negócio familiar. Porque o relacionamento vai ser diferente. Vamos supor que sejam entre as duas mulheres, entre os dois homens, entre os quatro. Então, gestão familiar é uma empresa que é tocada pela família, ou mesmo que a família seja apenas proprietária da cota, das ações, ela seria uma gestão familiar. Pode ser gestão familiar por propriedade, gestão familiar por gerenciamento. Tá aqui, ó, as 10 dicas para o sucesso da empresa familiar. Dá para o senhor comentar... Aqui, Lelê? Dá para o senhor comentar um pouquinho sobre esse DVD, esse CD aqui pra gente? Esse CD ele foi gravado, é um CD voz, né? E que também é um DVD. Então ele foi gravado com 10 dicas, baseado numa palestra que eu já fiz 25 vezes, inclusive as últimas, com fins sociais, coletar e doar alimento em associações de classe. São 10 dicas que são detalhadas, dando exemplos de sucesso e fracasso na gestão familiar brasileira. E o CD ele tem 40 minutos, em faixas de 2 a 3 minutos, e a pessoa ouvindo, ele pode discutir com a família, pode ouvir um trecho várias vezes, ele permite esse tipo de situação.